Pullback e throwback, uma das técnicas mais conhecidas do mercado financeiro, em que você consegue utilizar em diversos operacionais diferentes, por ser simples e eficaz. Na aula de hoje, eu vou te apresentar um gatilho específico para que você possa utilizar e aplicar em pullback e throwback. Então assista até ela até o final e vem comigo acompanhando aqui na tela. Primeiramente, vamos compreender o que seria um pullback. Imagine que o mercado apresentou um fundo, um topo, um fundo nivelado ao primeiro e um topo nivelado ao primeiro e se manteve estagnado nesta faixa de preço. Ao configurar dois fundos nivelados, originou uma região de suporte. Ao configurar dois topos nivelados, originou uma região de resistência. Enquanto o mercado estiver andando para o lado, está sinalizando para você um período de indecisão, um movimento lateralizado, em que a força compradora está equilibrada com a força vendedora. Por estar indeciso, não execute nenhuma operação de compra no suporte e nenhuma operação de venda na resistência. Espere o rompimento de alguma das duas regiões para que você possa comprar nas manipulações ou ir de acordo com o rompimento. Então observem, vamos supor que o mercado vem trabalhando durante esse período lateralizado até que rompeu esta região de resistência. A partir do momento que essa região de resistência foi rompida, o que era resistência tornou-se um suporte. Há uma troca de função. O pullback é realizado após o rompimento de uma determinada região de suporte ou de resistência. Se o mercado rompeu esta região de resistência, o pullback será o retorno do preço em busca de testar aquela região novamente, porém após o rompimento. Ou seja, assim que acontece o rompimento de uma determinada região de suporte ou de resistência, o mercado tende a apresentar um reteste na região rompida, vai testar ela novamente. E esse reteste é o throwback ou pullback. Anota aí, throwback remete a um reteste que está de acordo com a tendência de alta. Pullback remete a um reteste que está de acordo com a tendência de baixa. Só muda a nomenclatura, mas o viés é o mesmo. Então, de acordo com essa teoria, assim que rompeu esta região de resistência, tornou-se uma nova zona de suporte à espera de um throwback, à espera que o mercado volte a testar aquela região novamente. E esse reteste não pode vir de qualquer maneira. Após finalizar essa forte onda de impulso, ele tem que descer de forma corretiva, ou seja, de uma forma mais fraca em relação à pernada anterior, para que você possa comprar acreditando no throwback, especulando a continuação desta movimentação principal de alta. Se o mercado apresentar uma forte estrutura de baixa, é um cenário de manipulação. Então nós temos duas possibilidades. A primeira é ele descer de forma corretiva, praticando um throwback válido, em que você pode comprar acompanhando essa tendência principal de alta. E a segunda possibilidade é o mercado realizar uma forte onda de impulso rompendo tal região e voltar com a mesma intensidade, falhando no throwback, ou seja, uma manipulação. Esse suporte foi apenas temporário, tornando-se uma região de resistência novamente. Sabendo que foi praticada uma manipulação nesta região de resistência, está à espera do pullback, está à espera do reteste após a manipulação, após o rompimento naquela zona. E claro, levando em consideração a teoria que acabei de comentar, ele precisa subir de forma corretiva para que você possa vender no pullback, especulando a baixa do ativo. Exatamente desta forma. Então anota essa dica muito importante. Throwback e pullback é sinônimo de movimento corretivo. Se o mercado rompeu uma determinada região e está buscando de forma corretiva, de uma forma mais fraca em relação à pernada anterior, é um throwback ou pullback válido. Execute a operação de acordo com o movimento. Agora, se o mercado rompe a região com uma certa intensidade e volta com a mesma intensidade, é apenas uma manipulação. Não realize pullback ou throwback. Espere o falso rompimento. Agora que você aprendeu sobre pullback e throwback, bora visualizar na prática 3 operações que eu realizei junto com a minha turma, explicando o gatilho adicional para que você possa compreender e aplicar da mesma forma. No áudio JPY, compartilhei essa operação de venda para minha turma. Inicialmente, o mercado configurou um movimento em V, validando uma zona de oferta, começou a subir de forma corretiva testando aquela região, porém, gerou muita liquidez acima dos topos. Sinalizei que haverá a captura daquela região e nós venderemos no falso rompimento. Acompanhe aqui na tela. Áudio JPY, tempo gráfico de 5 minutos.
Inicialmente, o mercado realizou uma forte onda de impulso, fez um movimento declinado, realizou uma movimentação de alta que, de certa forma, apresentou bastante intensidade, só que voltou com a mesma intensidade, configurando o movimento em V, completando o seu ciclo, ou seja, atingiu 100% da sua pernada, ou 100% do V. De acordo com esse movimento em V, assim que ele foi finalizado, o mercado começou a subir de uma forma fraca, de uma forma corretiva ao compararmos com essa pernada anterior. Essa pernada foi íngreme, apresentou muita intensidade. Dentro das duas extremidades, o mercado vem subir de uma forma muito fraca, de uma forma lenta, duradoura. Dessa forma, marquei o volume de rende fixo do início do movimento em V até o final dele. A POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de um padrão estela cadente, uma região de oferta. Fibonacci do topo até o fundo nós tínhamos ali na confluência a 50%. Observe que próximo dessa região de oferta o mercado configurou topos nivelados, uma região de resistência em que gerou muita liquidez. Sinalizei para a turma que quando houver a captura desta região de resistência, cravando na oferta, nós podemos vender e também podemos vender caso o mercado pratique o falso rompimento, visando a manipulação desta região anterior. Inicialmente, o mercado crava na região de interesse, tocando na 50% dentro da zona de oferta e pratica a manipulação, ou seja, o que era a região de resistência, temporariamente após o rompimento tornou-se uma região de suporte, só que ele subiu de uma forma e voltou da mesma maneira, ou seja, uma manipulação nesta região de resistência. Agora que entra nosso gatilho de pullback após a manipulação, pullback do falso rompimento. É o gatilho de candle mãe. Imagine a seguinte situação. O mercado vem trabalhando nesse período lateralizado em que configurou esta região de resistência e esta região de suporte. Inicialmente, o mercado realizou esta movimentação de alta que rompeu aquela região em 4 candles. 1, 2, 3, 4. Esta movimentação de alta apresentou uma certa intensidade. Porém, após a captura, o mercado demonstrou ainda mais intensidade. Levou 4 candles para subir e desceu em apenas 2 candles, ou seja, grande reação dos vendedores após a captura daquela região de resistência. Quando você observar um forte candle voltando a trabalhar abaixo da região de resistência, é um primeiro sinal de que haverá o candle money. O segundo sinal será a apresentação de um candle positivo, um candle oposto, entre as extremidades do candle maior, em que esse candle pode apresentar pavio nas máximas, pode apresentar pavio nas mínimas, não tem problema, tá? O segundo candle será para sua confirmação. Estou lhe apresentando aqui mais um candle pequeno entre as extremidades do candle maior, seu candle mãe foi confirmado. Então é necessário um candle grande, esticado, voltando a trabalhar abaixo da sua região de resistência manipulada e 2 candles pequenos entre as suas extremidades para confirmar aquele padrão. Feito isso, você marcará o pavio, a mínima da vela que antecede o candle mãe, e lá será seu ponto de entrada, ou o pullback, claramente, né? Observe que nós tivemos aqui esse pavio da vela que antecede o candle mãe, 2 candles entre as suas extremidades, o terceiro, o quarto, o quinto ou sexto candle pode fechar o candle mãe, não tem problema, a partir do terceiro é válido você vender, então ele pode esticar logo no terceiro, cravar na região, você pode vender, ou ele pode cravar no quarto candle, cravou no quarto você pode vender, ou ele pode cravar no quinto candle, não vai importar o número de candles que estão trabalhando entre as suas extremidades. O que precisa necessariamente é 2 candles nas suas extremidades e após isso tocar no ponto de entrada, beleza? O mercado esticou aqui no quarto candle, por exemplo, tocando no fechamento do candle mãe, execute a venda no toque para o final da próxima vela, que o mercado tende a reagir com bastante intensidade de acordo com a sua finalidade. Então, qual que é o objetivo dessa análise aqui? Após a manipulação em um tempo gráfico de escala menor, ele apresentou uma onda de impulso. E essa movimentação de alta corretiva é uma movimentação fraca em um tempo gráfico menor, em que o mercado atinge essa região do fechamento do candle mãe e após isso volta a impulsionar novamente. Então esse movimento aqui é o que acontece numa escala de tempo menor, em um movimento de pullback. Então, de acordo com o cenário, o mercado apresentou esta região de resistência que sofreu a manipulação cravando na oferta, reagindo com bastante intensidade.
apresentou um candle grande, voltando a trabalhar abaixo da região de resistência. Não tem nada confirmado ainda. Não sei se vai confirmar o candle mãe. Tudo depende dos próximos dois candles. O mercado apresentou dois candles positivos dentro das extremidades do candle maior. Dessa forma, sinalizarei a mínima do candle que antecede o candle mãe e executarei a operação de venda assim que tocar naquela região. Tocou na região, executo a venda para o final da próxima vela e tivemos ali um belíssimo take especulando a manipulação e também movimento em V daquela estrutura. O segundo exemplo de candle mãe foi realizado no GBP-JPY. Sinalizei para a turma que haverá a captura de duas regiões de resistência, uma intermediária e outra um pouco mais extrema. Sinalizei que após a captura, nós venderemos no falso rompimento das duas regiões anteriores que sofreram a manipulação. Dessa forma, caso o mercado praticasse algum dos gatilhos, nós podemos vender. E nesse caso em especial, o mercado configurou o candle mãe novamente. Acompanhe aqui na tela. GBP-JPY tempo gráfico de 5 minutos. Inicialmente o mercado vem trabalhando em uma forte estrutura de baixa, fez uma onda de impulso, correção, impulsão, correção, apresentando vários topos nivelados nessa faixa de preço e um topo nessa faixa de preço também. Sinalizei para a turma que haverá a captura dessas duas regiões e caso aconteça a manipulação, podemos vender no falso rompimento visando a baixa do ativo. Sinalizei que o mercado provavelmente vai cravar nessa zona de oferta antes de realizar o falso rompimento. Então a ideia é a seguinte, é o mercado subir em busca dessa oferta, manipulando essas duas regiões de interesse para que a gente possa vender no falso rompimento posteriormente. De acordo com essa movimentação, o mercado manipula a primeira região, manipula a segunda e já pratica o falso rompimento. Neste caso em particular, perceba que ele desceu de uma certa forma, ele apresentou uma certa intensidade em 1, 2, 3, 4, 5 candles e subiu em apenas 3 candles. Ou seja, ele realizou um pullback mais agressivo do que a pernada anterior. E quando isso acontece, não faz parte do nosso operacional. Ficamos de fora dessa operação de venda, até respeitou e tudo mais, porém não faz parte do nosso operacional, decidimos ficar de fora desse pullback. Porque é interessante que o mercado apresente uma forte impulsão de baixa e suba de uma forma fraca em relação à pernada anterior, para caracterizar uma fraqueza dos compradores ao longo daquela subida. Então não vendemos aqui e esperamos a próxima possibilidade, que era o pullback da região de baixo. Perceba que agora o mercado voltou a trabalhar abaixo daquela região de resistência intermediária, apresentando um baita candle na sua atuação, no falso rompimento. Observe que, dentro da extremidade desse candle grande, nós tivemos um candle menor, um candle positivo. O segundo candle trabalhando entre as suas extremidades, um terceiro candle trabalhando entre as suas extremidades, em busca de realizar o pullback e também de fechar o candle mãe. Perceba que nesse caso já apresentou 3 candles. Se o próximo candle cravar no pullback, ou no quinto, ou no sexto cravar no pullback, eu posso trabalhar vendido. Perceba que no quinto candle ele atingiu o pullback, fechando ali o candle mãe, executa a operação de venda naquele toque para o final da próxima vela, favorecendo um belíssimo take. Então, de acordo com essa estrutura, o mercado desceu em 2 candles e subiu em 5, ou seja, é um pullback válido, um pullback em candle mãe, um gatilho de entrada fenomenal. Bora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo foi baseado nessa análise compartilhada no EURUSD. Inicialmente o mercado estava lateralizado, indiquei que haverá a captura daquela região de suporte e caso acontecesse, esperaremos uma forte reação dos compradores, ou seja, uma onda de impulso de alta voltando a trabalhar acima do suporte manipulado. Após isso, aguardaremos o movimento corretivo em busca da região de interesse para que nós possamos comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe aqui na tela. Inicialmente, o mercado realizou essa forte estrutura de baixa e começou a lateralizar, apresentando vários fundos e topos nivelados. Quando houvesse a captura daquela região de suporte, esperaremos uma forte reação dos compradores e um movimento corretivo testando o suporte manipulado, para que a gente possa comprar especulando a alta do ativo. Observe que nesse caso, após a manipulação, o mercado realizou um baita candle esticado, que saiu do suporte e apresentou sua extremidade exatamente nessa faixa de preço. Vamos sinalizar aqui a sua extremidade. E logo após isso, ele começou a trabalhar entre esses dois pontos extremos.
Observe que ao longo desse movimento, trabalhando entre as extremidades do candle maior, está de fato configurando o candle mãe. Só que um candle mãe dentro de um movimento muito maior do que os exemplos anteriores, né? Ele fez aqui uma barra elefante e dentro das suas extremidades começou a descer de uma forma corretiva, de uma forma muito mais fraca. Então perceba que é independente, ele pode buscar em vários candles. O que importa é que ele toque na sua região manipulada, fechando o candle mãe. Sendo assim, quando o mercado tocou fechando o candle mãe, executou uma operação de compra exatamente nessa faixa de preço, porque nós tínhamos o fechamento do candle mãe, que era a máxima desse candle que antecede o candle maior, ou candle mãe, com o suporte manipulado. Tocou aqui, executei a operação de compra para o final da próxima vela, favorecendo um belíssimo take nesta operação de forma cravada. E nesse mesmo caso, como ele havia apresentado o padrão martelo no seu fechamento, comprei na abertura dessa vela de novo para o final da próxima, oferecendo também um belíssimo take. Duas operações na mesma análise, utilizando esse conceito do Candleman juntamente com um suporte manipulado. E com a aula de hoje, você aprendeu como aplicar Candleman juntamente com pullback e throwback em cenários de manipulação. Espero que você tenha gostado e compreendido cada análise. Se você gostou, apoie com like para fortalecer e também se inscreva no canal. E detalhe, se você não me segue no Instagram ainda, clique no link da descrição e me segue lá que eu posto muito conteúdo além das minhas operações diárias.